Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos presentes. Abrindo as nossas Bíblias aí na passagem de Lucas capítulo 10. Na ocasião em que o Senhor Jesus visita Marta e Maria. Diz a palavra: aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Estava vendo certas coisas nessa semana, e já desde o fim do ano passado, na Espanha, por exemplo, ficou determinado que o governo haveria de decidir se aplicaria a vacinação coletiva, a vacinação massiva, obrigatória. Em muitos países da África isso já foi feito, com o exército, com armas, obrigando cidades inteiras a proceder à vacinação. Nos Estados Unidos aconteceram muitos casos de gente que, após se vacinarem, começaram a ter uma série de consequências muito sérias, muito graves na sua saúde. Os próprios relatos de médicos que trabalhavam com a vacinação afirmam que muitas dessas vacinas têm alumínio dentro das suas composições, ou mercúrio. Seja alumínio, seja mercúrio, são altamente tóxicos para o sistema nervoso, para o organismo humano. São tóxicos. O que tem a ver isto com a passagem? Bastante. Por quê? Porque nós estamos num mundo que é de luz. Não, nós estamos num mundo tenebroso. Claro que nós não devemos esquecer. Esse é um mundo tenebroso. A Bíblia diz que está entregue ao maligno. É o que a Bíblia ensina claramente. E isto não aconteceu agora, com sei lá, as maquinações de certos indivíduos poderosos no mundo. Isso começou a acontecer. Não começou a acontecer, isso já aconteceu desde que Adão pecou. Então, durante toda a história humana, é um mundo entregue ao maligno. O próprio Satanás, na tentação que ele fez ao Senhor Jesus, mostrou-lhe todos os reinos, todas as riquezas do mundo, e ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque isto me foi entregue, foi dado para mim. Por quem? Deus deu para Satanás? Não. Deus deu para Adão. A criação inteira foi entregue nas mãos de Adão. Esse é o X da questão. Então, tudo que há neste mundo já está condenado. Não está condenado. Pastor, ainda não entendi que relação tem isto com Marta e Maria. Se nós estamos num mundo condenado, num mundo que, de acordo com Pedro, onde afirma que o mundo antigo foi destruído pela água.
pela mesma palavra, o mundo presente será destruído pelo fogo. E aí Pedro termina o seu raciocínio dizendo: se todas essas coisas ao nosso redor haverão de ser assim destruídas pelo fogo, quão santos convém que sejamos. No hino que acabamos de cantar, diz: conserva o teu ensino, conserva a santidade da tua habitação. A que se refere isso? A que se refere? Ser santo. Refere-se àquela ideia que todo mundo tem de santos? Não, em absoluto. Ser santo significa se separar, e se dedicar para Deus. Isso é ser santo. Então, você pode santificar o tempo? Sim, quando você separa um tempo e dedica esse tempo para a meditação, dedica esse tempo para a leitura da palavra, dedica esse tempo para fazer uma oração, você está santificando o tempo. É necessário que nós nos santifiquemos. Imediatamente vem à nossa cabeça fazer o bem. Quando é necessário que nós nos santifiquemos, significa é necessário que olhemos ao redor e nos separemos. Nos separemos e saibamos a quem nós estamos dedicados. Considerai-vos mortos, é o que o apóstolo Paulo diz, afirma. Considerai-vos mortos, porque assim como Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Vocês estão mortos já para o mundo. É o que a Bíblia ensina claramente. E o que nós vemos claramente também dentro das igrejas é que, assim como os hebreus que foram libertados da escravidão no Egito, muitos olhamos com saudade do que está ficando para trás. Voltando. Na Europa, então, ainda não foi definido assim como uma lei, que todos se vacinem. A grande maioria pensa que as vacinas é uma coisa fantástica para nos prevenir, quando os próprios médicos que sabem disto, não vacinam nem os seus próprios filhos. Por quê? Porque eles sabem. Qual é o objetivo desse procedimento? O objetivo não é prevenir de alguma doença, isso pode ser simplesmente uma máscara, mas o objetivo é adoecer a população. O objetivo não é matar, não pensem, estão querendo nos matar. Não, o objetivo não é matar. Se o objetivo fosse matar, eles simplesmente soltavam uma bomba, matavam uma população inteira de uma cidade. Já fizeram 2 vezes na Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, bomba e acabou com todo mundo que estava lá. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é adoecer a população para que essa população, antes de morrer, seja espremida que nem um limão, que ela possa entregar tudo que ela tiver. Ontem eu estive falando com uma pessoa que teve problemas, nasceu com problemas, alguma coisa assim, de coluna, ossos, e desde os 18 anos, já uma mulher adulta,
Desde os 18 anos ela foi operada 4 ou 5 vezes aqui por um médico da cidade. E ela disse, eu fiquei chocada porque a última vez que eu vi esse médico, ele disse que as dores que eu tinha de cabeça era porque a cervical, né? Ela explicou o que estava acontecendo. E que essa operação para alinhar, né, teria que ser feita na cervical e colocar aí uma prótese. E essa prótese não existia no Brasil e teria que ser importada dos Estados Unidos, e ao final de contas era 30 e poucos mil reais. Imaginem isso faz 20 anos atrás. Né? Então, a moça foi para casa, sentindo as dores horríveis que ela sentia. A família angustiada, e agora o que vão fazer? Chegaram à conclusão, tem que operar. E a única coisa para cobrir todos os gastos da operação, cobrir todas as despesas, era vender a minha casa. Alguém então disse, por que não vais para a PUC? Lá tem atendimento e tal. Bom, a moça acabou indo para a PUC, entrou na fila, foi atendida, e o médico que a atendeu começou a ver, analisar, perguntou. Aí o médico disse, bom, eu já sei o que está acontecendo com você, mas me diga o que o médico falou. Aí ela contou. O médico disse assim, que teria que ter uma prótese e ia custar tantos mil. Ela me conta que o médico aquele ficou tão irado que ele disse, nunca mais volta para o consultório desse crápula, com essas palavras. Não era nada disso que aquele médico havia dito. Os médicos vivem de quê? O médico de um hospital público vive do salário que o Estado dá, ou a União. E quando ele não fez nenhum concurso para trabalhar num hospital público, né? Ele quer trabalhar tranquilo. Num hospital público não sabemos como estão, né, as condições da saúde no Brasil. A maioria não quer nem saber de trabalhar para o hospital público. Trabalhar por conta. Vai ganhar mais. Né? O médico vive de quê? De pacientes doentes. Não é? E se esse médico não tiver pacientes, vai viver de quê? Não tem. Vai aparecer uma que outra pessoa que porventura adoeceu de alguma coisa, mas é isso. Não há maneira de manter o altíssimo nível de vida de um médico. Então, quando começamos a analisar assim, vemos claramente que ele precisa de pessoas sadias. Não, ele precisa de pessoas doentes. Ele precisa de pessoas doentes. E aí, então, apresenta-se, bom, pessoas doentes ou doentes crônicos. Percebe? Então, quando você chega à conclusão, não, doentes crônicos melhor, porque aí cada mês terão que aportar. Né? Pastor, mas é horrível pensar assim. É a lógica. Isso é a lógica, infelizmente. Né?
Eu cheguei a conhecer um dos médicos, aliás, me operou, faz muitos anos atrás. E naquela ocasião ele estava pronto para ir a uma cidade da Bahia. Agora não lembro bem o nome da cidade, é uma cidade famosa, turística, caríssima. Eu sabia disso porque alguns dos turistas que nós recebíamos em Manaus, na Amazônia, eles também tinham o pacote para ir até essa cidade na Bahia, né? E aí mas aquela cidade é muito cara, eu pensei. E eu perguntei desse médico, mas o senhor está bem, né? Ganhando bem. Aquele local é da alta. E ele me disse, não, eu não pago nada. Não pago nada. São laboratórios que nos convidam. Os laboratórios pagam tudo isso. E aí, conversando, naquela época tínhamos contato com uma doutora aqui da cidade. Nós falamos isso e ela nos disse, claro, são os laboratórios que pagam porque nós temos que fazer os nossos relatórios, né? Dizendo tantos pacientes foram tratados com a droga, o remédio tal, né? E nós mandamos para o laboratório, né? É uma farmácia, literalmente, não é uma farmácia, é uma farmácia, né? Então, quem mantém tudo isso são as pessoas doentes. Mais uma vez, a pergunta, que tem a ver com a passagem que nós temos lido? Aparentemente nada. Eu estou deixando bem claro que o mundo que nos rodeia é um mundo, as pessoas usam uma palavra de 3 letras, é um mundo cão. Aí muitos dizem, porque são pessoas amarguradas, que não querem ver a beleza desse mundo. De aqui onde eu estou pregando, nesse instante do púlpito, eu estou vendo passarinhos brincando aí na grama. Muito bonito. Né? Se eu me deixasse ver, se eu me deixasse levar pelo que nós vemos, vamos ver o sol agradável, os passarinhos brincando na grama, cantando. É um mundo lindo. Mas sabemos que não é assim. A Bíblia nos declara claramente que é um mundo entregue ao maligno. E é esse mundo que nós temos com o qual nós temos que lidar. E como cristãos nós sabemos que a palavra nos diz claramente. As coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar. Vão chegar a um ponto em que não temos como nos defendermos. Haverá um tempo em que será como foi no início da igreja cristã. Isso nós sabemos. Tá? Na passagem de Salmos que nós temos lido, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, 5, no dia da adversidade. A palavra nos diz, o próprio Senhor disse que virá como um laço sobre toda a terra. E nós, como cristãos, precisamos estar preparados para isso. E aí onde entra a ligação. Uma vez que temos enxergado bem como é esse mundo ao nosso redor, que de bonito só tem uma máscara para iludir as pessoas. Mas quando colocamos a nossa mão e olhamos no lusco-fusco, vemos a realidade, um mundo tenebroso. Vamos fazer o quê?
Lucas 10, 38 em diante. O Senhor Jesus entrou nessa casa e Marta, a dona da casa, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, obviamente, estão as duas em casa e o Senhor Jesus entra naquele lar e uma das suas irmãs, Maria, assenta-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Enquanto isso, Marta andava distraída em muitos serviços. Atarefadérrima, preocupadérrima. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. Dá para entender. É uma senhora, recebe visita, o Senhor Jesus na casa dela, e ela corre da sala para a cozinha e... Dá para entender perfeitamente. Muitas vezes, já aconteceu comigo também. Chegar numa casa, fazer visita pastoral, pastor visitando a casa, me recebe muito bem, me recebe na sala, sente, e aí eu ficava sozinho, porque a senhora da casa, da família a quem eu visitar, começou a pedir Marta. Pastor, um momentinho só, e estava lá atarefada, fazendo qualquer coisa, preparando qualquer coisa. Para quê? Para quê? Algo que também eu dizia quando acontecia essas visitas, e depois me comunicando com a congregação, eu dizia: gente, quando chegue o pastor na sua casa, não falem de futebol, não falem do clima. Está bonito hoje, pastor, parece que vai chover. Não falem dessas futilidades. O pastor é como um médico, certo? Se eu recebesse a visita de um médico dermatologista, nesse instante eu ia perguntar certas coisas. Pastor, médico, doutor, está aparecendo umas verruguinhas aqui na minha pele. Eu ia aproveitar a especialidade desse médico. Então eu sempre dizia para as pessoas na congregação: quando chega o pastor, aproveitem todas aquelas dúvidas de Bíblia e coisas que vocês tiverem, aproveite e perguntem. E não perguntem, não comentem futilidades. O futebol, assistiu o jogo do Grêmio do Inter Não, essas são futilidades. Perguntem coisas que são do âmbito dele. O que vemos aqui no caso de Marta e Maria? Marta, muito atarefada. Tão atarefada que, chateada, chega: Senhor, é isso que está dizendo aqui o versículo. Não se te dá que eu esteja correndo da sala para a cozinha e minha irmã ir sentada, tranquilona. Diz para ela que venha me ajudar. Poxa, esse é o ambiente que está aí. Esse é o ambiente. O que tem a ver isso com tudo aquilo que eu falei sobre a realidade do mundo? Como cristãos, nós não estamos fazendo isso. Como cristãos, estamos fazendo isso. Nós temos esse tempo de liberdade,
Nós temos uma liberdade que em alguns países já não existe mais, né? Sem ir muito longe, lembram, em 2017, na Bolívia, o exército entrou nas igrejas, lembram? Bem aqui ao lado. Sem ir muito longe, ano passado, as gangues bolivarianas na Venezuela entraram nas igrejas e depredaram as igrejas, atacaram as pessoas que estão aí. Bem pertinho da gente. Nessa semana que passou, uma deputada nesse instante nós sabemos que deputados são algumas das pessoas mais poderosas no Brasil. Eles têm poder. Eles podem falar o que quiserem, não acontece nada. Lembram? Nós não. Nós temos que cuidar a nossa linguajar, porque poderíamos ser presos. Né? E essa deputada se referiu a um tal de Rodrigo, e o tal de Rodrigo já não é mais Rodrigo, agora é Tiffany. Quer entrar na seleção, me parece que é a seleção de vôlei. E aí nós começamos a pensar, peraí, é homem? Sim, até poucos anos atrás, homem. E agora Tiffany vai entrar na seleção feminina. O cara tem uma musculatura avantajada em comparação a qualquer mulher. Ou alguém duvida disso? Ninguém. E isso que a deputada estava apontando. E a tal de Tiffany, Rodrigo, teve um chilique e, com todo o apoio de outros deputados, está vendo como a coisa está aqui. Isso não vai parar, vai aumentar. Isso vai aumentar, vai continuar. E tudo aquilo que nós consideramos como sendo correto, honesto, decente, vai ser considerado ilegal. Tudo aquilo que nós consideramos como sendo o nosso direito não vai ser mais. E estamos preparados para esse momento? O que devemos fazer nesse instante que o Senhor nos está concedendo tranquilidade, paz? Devemos fazer como Maria, assentar-nos aos pés do Senhor e aproveitar o máximo possível, o máximo possível. O próprio Senhor Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Naquele instante, quando Jesus estava naquela casa, tudo devia parar, tudo, todos deviam parar e assentar-se aos pés do Mestre. Não é? Literalmente, nesse instante que nós temos toda essa tranquilidade, nós devemos parar e nos dedicarmos a aprender. E o que acontece? Nós pensamos que a vida vai continuar assim como está. Não? Nós pensamos isso. E esse pensamento está errado, equivocado. Em qualquer momento, em qualquer instante,
tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Senhor Jesus entrou naquela casa. Maria imediatamente assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, enquanto Marta, ocupada fazendo qualquer coisa, talvez preparando alguma comidinha, alguma coisa. Parece certo, mas não era. Por quê? Porque essa visita não era a visita de qualquer homem. Visita só, não era. Era a presença do Deus Criador naquela casa. Vai ter uma reunião do condomínio. É uma reunião. Vai ter muitas outras. Vai ter uma reunião de estudo bíblico. Percebem? Percebem a diferença? Vai chegar um momento em que, assim como o Senhor Jesus não ficou mais naquela casa, Ele entrou, falou o que precisava falar para essa família e saiu. Assim também as coisas que nós hoje temos como sendo normais, é o nosso direito, nós nos reunimos, é o nosso costume aos sábados. Em qualquer momento isso pode ser tirado. E quem aproveitou, quando havia, aproveitou. E quem não, agora que eu gostaria, vai ficar nisso, gostaria, mas não tem mais. Como cristãos, nós temos que aproveitar o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus, diz a palavra. Remindo o tempo. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado. Que parte você escolheu na vida? A grande maioria das pessoas corre atrás de experiências que forneçam uma certa alegria, É isso que acontece. A juventude corre atrás de alegrar-se. Mas essa procura desenfreada por coisas que me alegrem, me tragam felicidade, esse é o objetivo do homem? Não. Deus nos dá as chances, nos dá as condições de procurá-lo enquanto se possa achar. Buscar ao Senhor enquanto pode ser achado. Essas são as chances que nós temos. Alguns escolheram a boa parte. E não será tirado. Nós vivemos num mundo que cada vez mais está apertando o cerco, e aquilo que nós temos por direito nosso, não sei, aquilo que nós temos como a nossa vida normal, um dia isso vai ser totalmente alterado. Não terá mais, não haverá mais. Principalmente as coisas relativas à palavra de Deus.
não mais estará ao nosso alcance. A Bíblia diz claramente, essa porta se fechará. Né? Portanto, quão santos convém que sejamos, quão separados para o Senhor Deus convém que sejamos, nos diz o apóstolo Pedro. Se sabemos que todas essas coisas não vão permanecer assim, se sabemos todas as coisas que haverão de vir, o que estamos fazendo para aproveitar as coisas que, pela graça, o Senhor Deus nos está concedendo? Queira o Senhor Deus operar essa convicção, né, de que estudos bíblicos, pregações bíblicas, completamente livres, independentes, sem nenhum poder, vigiando a palavra que está sendo pregada. Em muitos países já acontece isso. Os pastores, os religiosos não podem falar certas palavras porque imediatamente vão presos. Não podem condenar o aborto porque, pela lei desses estados, o aborto é um direito das pessoas, das mulheres. Aborto é assassinato de um bebê dentro do ventre. Mas a lei diz, então, se os pastores falarem um pio sobre isso, não podem, porque a lei condena isso. Em muitos países, pessoas podem casar até com animais. Isso é lei. Então, ai do pastor que ousar falar sobre o homossexualismo, ele vai preso. Nós ainda não estamos vivendo isso, vivenciando nada dessa situação, nenhuma dessas situações, mas valorizamos essa liberdade que temos. Nos preocupamos em nos prepararmos enquanto há tempo. Queira o Senhor Deus despertar nossas almas para que nós nos preparemos, para que nós valorizemos o que temos, enquanto temos. Que Deus aplique isso no nosso coração. Amém. Puro coração renove mi espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustente como voluntário